Oi, turma, do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia, o Espírito Miramês, no capítulo 18, a comunidade franciscana, na parte 4. Para o clero, estabelecido e edificado no mundo, o programa da comunidade era um absurdo. Ninguém poderia viver daquela forma, no entanto, nem todo o clero era contra. Alguns cardeais, bispos e padres encontravam nos planos de Francisco de Assis a salvação para a Igreja Católica Apostólica Romana, enxertada em sua doutrina de preceitos altamente espirituais, de preceitos humanos e transitórios. Não nos compete julgamento algum no que tange à vida da religião que tanto respeitamos. Falamos apenas da parte que os homens deveriam fazer e que não fizeram. Plasmaram as suas deficiências, redobrando assim o trabalho dos espíritos superiores na vigilância do tesouro do Cristo, sendo preciso que muitos deles, de esferas altamente elevadas, renunciassem ao mundo em que estavam vivendo para descer à terra e se manifestar como homens, restabelecendo todas as coisas. Os de visão curta acharam e acham improfícuas as vidas desses grandes místicos e elevados santos cujas luzes brilham cada vez mais. Ao passar dos tempos, elas estão mais atualizadas por estarem estabilizadas na verdade. Francisco de Assis, que há 800 anos se revestiu no mundo com as formas de um corpo humano, nunca deixou de manifestar a toda a humanidade seus exemplos de fé, de devotamento, de renúncia, de amor, de caridade, de perdão e de paz. Agora, pela maturidade das próprias criaturas, está sendo a época em que mais se fala nele. Nada se perde, essa é uma verdade. Tudo se transforma para o bem da coletividade. Não temos a pretensão de mostrar a vida desse santo em todos os seus aspectos missionários. Para tanto, teríamos de escrever centenas de livros. Este humilde apontamento é no sentido de que esse místico, por excelência, fique mais nos corações das criaturas pela força do seu exemplo, bem como trazer à luz fatos com ele ocorridos e desconhecidos dos homens. Podemos dizer que Francisco de Assis foi o Cristo da Idade Média. Constatamos muitas vezes com reverência a corte espiritual de Jesus descer dos planos resplandecentes para assistir esse homem de Deus. Fomos testemunha visual em inúmeras oportunidades das curas operadoras por Francisco. No entanto, sobre as suas mãos estavam as de Jesus. Na Terra, curas instantâneas somente ocorrem com a sua presença, principalmente quando se trata de corpos totalmente danificados, como nos casos da lepra, cuja cura na época era quase o mesmo que fazer outro corpo. Essa ciência, se alguns lhe compreendem a teoria, na prática requer a evolução distanciada dos homens e até mesmo dos santos. Falamos desse homem com respeito pelo seu profundo respeito a Jesus Cristo. Falamos dele com carinho pelo seu profundo carinho a Jesus de Nazaré. Dele falamos com o amor que atingimos pelo seu profundo amor ao Mestre. Quebrou todas as barreiras que separam as religiões e elevou-se acima das misérias humanas, atingindo o centro energético dos corações. Sabes tu por quê, caro irmão de jornada? Porque ele ama o teu filho como tu o amas, ele ama teu pai como tu o amas, ele ama teus parentes como tu o fazes. Ela ama teus amigos, os doentes. Eu acho que é ele aqui, né? Ele ama teus amigos, os doentes de todas as classes e os presos de todas as espécies. Ele ama os animais de todos os reinos e a ti, que estás lendo com todo carinho, porque ele é amor em forma de luz, beijando a terra em que resides. A religião de Francisco de Assis é o amor, por ser ele um cidadão universal na influência de Deus e nas mãos de Cristo. Como em tudo é indispensável o preparo, o filho de Bernardone lembrou-se logo de conscientizar os companheiros da doutrina que haveriam de pregar que a sua comunidade não poderia ficar somente num lugar nem juntos a companheiros de lutas. Assim como nas guerras, os soldados não devem ficar todos juntos nas guerras de ideias e na revolução que abraçavam. Era imprescindível a divisão dos discípulos para que processasse a divulgação mais rápida do Evangelho em espírito e verdade entre os homens. A presença de Jesus seria reinstalada na face da terra, para a paz dos homens, e o clima da Idade Média era dos piores, porque estava organizado o mal, infelizmente por vias que não deveriam, e ainda mais em nome de Deus e de Cristo. Certa noite, Francisco, deitado numa folha de porta velha, depois de muita meditação e sentindo o sacrifício imposto pela falta de recursos, estendeu o seu pensamento a Jesus, buscando com humildade soluções adequadas.
Senhor, que queres que eu faça diante do que já pretendo fazer em favor do bem, do amor e da caridade? Sinto-me em um barco que o vento leva sem que eu possa domá-lo. Estou de posse do consentimento do clero romano para trabalhar em sua lavoura de inúmeras consciências. Posso garantir que essas portas estão abertas para nós, no entanto, sei que isso não é o essencial, pois amanhã ou depois poderão ser fechadas, se for conveniente para a política e interesse próprio. Sou conhecedor de que até agora jamais se olhou o interesse da coletividade, principalmente se for para se perder o bem-estar físico e a autoridade de mando. Todavia, Senhor, compete a mim somente ouvir-te por ser teu escravo em todas as dimensões que eu puder viver. Sou teu e peço-te para viver em mim. A casa está cheia de companheiros decididos e eles esperam, como eu, uma ordem tua, para que possamos pegar as armas, as que estão no paiol divino da tua boa nova do reino. Ordena e marcharemos sob o teu comando. Esperou instantes em complexo êxtase, condição que lhe fora entrega como prêmio, e ouviu a grande voz que lhe falava sem o uso dos sons audíveis. Francisco, quero que faças a vontade daquele que me enviou ao mundo para organizar o bem. E a vontade de meu Pai, que estás no céu, é que o ames sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Eis aí as duas chaves que abrem todas as portas da vida, senão da felicidade, sabes? O que quero que faças? Ao desdobramento desses 2 mandamentos de luz. Já foram escritos na tua consciência os preceitos mais puros, para que vivas na dignidade de um homem que conhece a verdade, na filosofia de um discípulo consciente do seu caminho e de um filho de Deus que respeita a vida. Dentro dessas verdades poderá encontrar inúmeras ramificações que a tua criatividade espiritual te fizer sentir. Além disso, no afã de renovar tuas forças e de teus companheiros, devo aclarar a tua mente no tocante ao equilíbrio das emoções em todos os sentidos, organizando o bem, sem que falte a prática dos labores de cada dia. Deves pensar e falar na caridade sem te esqueceres das obras, para que ela seja viva na lavoura de Deus. Deves incentivar todas as conversações nas quais o amor seja êmulo dos assuntos, sem te esqueceres da universalidade dessas virtudes, para que ela nunca perca o seu caráter de alimento de espírito. Prepara, Francisco, os teus discípulos como eu te ensinei. Jamais deves esquecer essa verdade. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser ser o maior, que se faça o menor de todos. Conheço a tua têmpera nos compromissos assumidos, mas é sempre bom afirmar que ninguém realiza algo sozinho. E se o que manda não sabe obedecer, acaba ficando só nos caminhos que idealiza. Faze amigos, não pelo prazer de desfrutar da amizade, porém pelo dever da criatura que ama o próximo. Sois muitos, mas sereis muito mais na unidade dos compromissos. E deveis dividir, não por vaidade nem demanda, mas por inteligência, para que o Evangelho seja conhecido com rapidez em vários cantos do mundo. Francisco, prepara todos os conceitos seguros, sem pressa, e nunca impõe as tuas convicções. Fala com amor e alegria. Fala doando que receberás a vida do grande suprimento. Exclui das tuas conversações tudo que contradiz o amor, que vencerá sempre avante. Francisco suspirou profundamente, dormindo no mesmo instante. Já havia mais de 200 companheiros e havia urgência de uma decisão, pois as mãos precisavam trabalhar. No dia seguinte, Francisco iniciou com toda a comunidade o que hoje seria chamado de curso intensivo para o preparo de todos os frades. Eles precisavam compreender o que deveriam fazer e falar em suas excursões em todas as direções do mundo. Vivenciar o Evangelho não é viver em comunidade, comendo, bebendo, dormindo. É em sossego que a mordomia incentiva. Evangelho é trabalho, é sacrifício dos prazeres, sem importância é desprendimento. É encarar a consciência face a face, sem medo de ouvir a condenação. Por ter cumprido o dever, ainda mais na Idade Média, e a missão que vieram cumprir de quebrar o frasco de essências raras, onde se encontrava o mais puro conceito do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para que o povo cansado e oprimido pudesse sentir o perfume da esperança com a segurança da verdade. À noite, todos estavam reunidos em um rancho à guisa de igreja, feito pelas próprias mãos dos frades menores, nas cercanias de Assis. Eles o construíram com uma rapidez de relâmpago, cantando e conversando sobre as ideias mais elevadas que a vida poderia ofertar à humanidade. Sentaram
ao rés do chão para sentirem o calor da terra e a inspiração do céu. Francisco, que estava fora com os outros companheiros em busca de alimento, quando viu o rancho pronto naquela simplicidade que não poderia ser de outra forma, chorou de alegria. Antes de entrar, desceu os joelhos ao solo e disse com emoção: "Obrigado, Senhor." E levantando-se acrescentou: "Não mereço tanto." Ali mesmo se alimentaram sem que a fome exigisse mais. Depois de profundo silêncio, Francisco disse com entusiasmo: "Meus filhos do coração, tenho o dever de anunciar-vos que o Senhor quer que nos reunamos em conversações edificantes no sentido de aprendermos uns com os outros o que for mais útil para a pregação da boa nova do reino de Deus. E se for do agrado de todos, eu sugeriria que começássemos hoje, agora, como sendo a inauguração da nossa primeira igreja em Assis. Casa de Deus, essa feita pelas vossas próprias mãos." Frei Leão e Frei Luís adiantaram-se e disseram sorrindo para Francisco à vista de todos: "Frei Francisco, não disseste para nós que quando errares poderíamos chamar-te a atenção e, se fosse o caso, agredir-te e mesmo à força colocar-te no lugar certo?" Dado um tempo, Francisco confirmou dizendo: "Podereis cumprir, porque se torna para todos um dever." Os frades tinham feito uma cadeira de cipó grosso e fino, para que o homem de Assis pudesse ficar mais em destaque ao falar, pois ele era o guia da comunidade. A cadeira estava camuflada, de sorte que ele não a visse. Apresentando-a, os frades pegaram o Frei Francisco, um de cada lado, levaram-no, fazendo com que ele se assentasse naquela tribuna de honra. Francisco olhou para eles e sorriu, não achando outra saída a não ser ficar assentado, no que sentiu conforto em demasia. Ele tirou pacientemente da cadeira o assento de macio capim que mãos hábeis haviam tecido, dizendo: "Eis que devo ofertar esse assento ao nosso querido irmão Maceu, homem de alta linhagem, no qual a educação é clima permanente de sua personalidade, sendo as boas maneiras a sua própria vida, e além disso ele sofre, tendo o assento dolorido." Frei Ângelo, o campeão da nobreza, levantou-se com contentamento e entregou a Frei Macel a oferta de Francisco, e todos sentiram o amor do filho de Maria Picalini pelos seus filhos espirituais. O ambiente era de serenidade e respeito de uns para com os outros. Era uma verdadeira casa de Deus, onde aqueles homens simples estavam reunidos para uma grande tarefa de aprendizado, a de romper as barreiras da programação humana e fazer conhecido o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, em espírito e verdade. Frei Leão, que atuava como seu secretário, e Frei Luís, que tinha a mente fotográfica e nada se esquecia do que se passasse entre eles, no que tange os assuntos ventilados, estavam sempre ao seu lado. Frei Leão, na sua profunda simplicidade, tentou quebrar o silêncio, dando início a uma das reuniões mais ativas da comunidade, no Rancho da Luz, com a seguinte pergunta, sendo o primeiro a chamar Francisco de pai: "Pai Francisco, qual o dever de mais urgência que temos para com Deus?" Francisco, quase em êxtase, mas perfeitamente lúcido, respondeu com bondade: "O dever de maior urgência para com Deus é amá-lo sobre todas as coisas, na mais profunda sinceridade, no reto dever e na reta consciência, na reta compreensão, no reto entendimento e na reta moral, no reto perdão, na reta caridade e no reto desprendimento, na reta pobreza e na reta humildade, na reta paciência e na reta amizade, sempre que pensarmos nos outros, nos colocarmos como se fôssemos eles próprios, o mais de que precisarmos no dia a dia virá com inspiração para nos moldar como se fôssemos instrumento da divindade, andando no mundo." Frei Marcel, já bem acomodado com a dádiva do pai Francisco, estendeu a ele a seguinte pergunta: "Pai Francisco, e os compromissos assumidos com o próximo pela consciência?" O filho de Assis, na mesma dinâmica que respondeu a Frei Leão, deu sequência à pergunta, nestes termos, sem faltar a humildade: "Meu filho, o maior compromisso com o próximo é aquele que temos para com nós mesmos e para com Deus. Jesus Cristo não se esquece de nos responder a todos, condensando os 10 mandamentos em apenas 2. O primeiro, como já citamos, e o segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Não podemos viver sem ele. Em tudo o que fazemos, precisamos dos outros, mesmo que não os vejamos. O próximo está constantemente nos ajudando de formas variadas e, por vezes, sem nada exigir de nós. Deus nos fez interligar uns aos outros pelo seu amor, de modo que não poderemos viver sem a vida alheia.
O amor é o centro da vida, na vida de Deus. Ninguém poderá amar ao próximo pelo interesse, e é esse o clima mais puro da alma que gera a felicidade. Jamais poderemos alcançar a felicidade sem passar pelos caminhos do amor puro. O interesse de Jesus em levar o evangelho a todas as criaturas é o amor a elas. Todos nós fazemos parte de um rebanho, em que ele é o pastor. Podemos notar neste rancho uma paz grandiosa, uma alegria perfeita e uma amizade sem precedentes. Por quê? Pela força do amor de uns para com os outros. E isso é o produto do amor ao próximo. Entretanto, existe aquele próximo que dorme na ignorância das coisas de Deus, que carece muito mais da nossa compreensão e da nossa assistência, do nosso perdão e da nossa convivência com ele. É para vivermos juntos a esses, amando-os na mais alta expressão dos sentimentos que mais estamos nos preparando. Frei Egídio levantou a mão com suavidade e falou pausadamente: Pai Francisco, em que posição devemos ficar quando a nossa família não compreende a nossa missão fora do lar? Francisco, naquela serenidade de sempre, concatenando ideias e buscando ao coração as frases mais simples possíveis, respondeu com brandura: Frei Egídio, temos para com a família um dever maior, sendo ela o próximo mais próximo. Junto a ela podemos escutar os servos ouvidos e sermos ouvidos. A família nos deu a possibilidade de ficarmos visíveis no mundo, no qual devemos fazer e cumprir acima de tudo a vontade de Deus. Aqueles que ainda têm a responsabilidade da família poderão encontrar ao seio dela um vasto campo de trabalho e realizações. A pregação do Evangelho dentro de casa quase não carece dos recursos da palavra, pois nela funciona com mais proveito e exemplo. O que dirige um lar recebe ajuda dos que convivem com ele, quando estes lhe apontam as falhas que não teve oportunidade de corrigir. Se já granjeou a humildade, o lar será para ele a melhor escola, onde o aprendizado seja talvez mais profundo do que para aquele que visita todos os países do mundo, executando o verbo na função do bem. Eu vou parar por aqui porque é longo, senão eu não vou terminar, não consigo nem falar depois. Olha, para vocês verem, né? O exemplo de Francisco. A questão de você saber o porquê que você está aqui, o que você tem que fazer, né? Muitas das vezes a gente perde um pouco a noção das nossas missões, das nossas obrigações, a gente perde um pouco a noção do porquê que eu existo, de onde eu vim, para onde eu vou. E Francisco ensina o tempo todo, através dessa obra, né? O Miramês, ele traz a consciência de Francisco em relação à vida espiritual, que aqui é passageiro, aqui nós temos experiências de vida, né, que vão nos tornar pessoas, seres melhores, mas que se a gente quer saber de fato por que nós existimos, para que nós existimos, qual é o sentido da vida, nós temos que nos ligar com o Criador, nós temos que fazer prece, nós temos que ouvir a espiritualidade nos responder. E eles trazem isso às vezes em desdobramento, no sonho, às vezes eles trazem isso numa intuição forte de decisões que você precisa tomar, e aí de repente você toma uma decisão que você fala assim, nossa, eu acho que eu fui ajudado, porque eu sozinho não teria esse tipo de comportamento, e de fato a gente é ajudado, só que só recebe ajuda quem quer ajuda. Você precisa sintonizar com o plano espiritual para que ele te devolva, tenha uma devolutiva das suas angústias em forma de resposta, de acalmar os seus ânimos, né? Trazer para você uma consciência diante da situação que você está vivendo para que você saiba atuar perante ela. Então, o Francisco, que é um espírito superior, ele mostra esse caminho e é o caminho que nós deveremos seguir. A partir do momento que a gente cria essa consciência de que nós não estamos sozinhos, que nós temos o amparo espiritual, é o único caminho que nos fortalece, que nos auxilia, que nos conduz, que nos ilumina, que traz para a gente um revigoramento e a crença, né, de que nós podemos ter ânimo mesmo diante das coisas que aparentemente são desanimadoras. Então, a prece, eu creio que nesse capítulo o que mais pesou para mim é a questão da prece,
Nós devemos atribuir à prece essa ligação com o plano maior que vai trazer para nós algumas respostas e amparo diante das tormentas, dos reveses, dos momentos difíceis que a gente atravessa. Francisco está criando ali, embaixo das suas asas, uma série de pessoas com propósito no bem, mas que mesmo que tenha recebido a autorização do clero, não está nada seguro na vida dele. Ele está confiando em pessoas partindo do princípio de que elas vão seguir ele, mas ele não pode confiar 100%, porque são homens imperfeitos que estão ali com ele, que a qualquer momento pode abandonar a causa. Ele não pode confiar plenamente no clero, porque o clero de acordo com a conveniência, permite que ele continue com a obra, ou de repente fala, pode parar com tudo isso, e ele vai ser obrigado a parar, porque na época da Inquisição ninguém vai ficar brigando com os inquisitores, é morte na certa. Então ele está ali no ninho de cobra, vamos dizer assim, né? Ele não tem nada certo em volta dele. A única coisa que tem certo em volta dele é o desejo dele de fazer a obra de Jesus. Então, aonde que ele vai buscar apoio? Aonde é que ele vai buscar sustentação para o desejo dele? Onde é que ele vai buscar ânimo? Onde é que ele vai buscar luz para continuar dentro desse propósito? Na prece, no seu envolvimento com um plano maior, no seu envolvimento direto com Jesus. Outro dia eu estava estudando a respeito dessa questão, né? Onde é que está Jesus? Eu faço uma live de quinta-feira junto com um amigo chamado Quito, que ele é de São Miguel Arcanjo, no interior de São Paulo, e a gente se conheceu no TikTok. Aí a gente estava falando semana passada, na quinta-feira, né? Toda quinta-feira, às 9 horas da... 9 horas não, às 19 horas da noite, toda quinta-feira, às 19 horas da noite, a gente faz a live, lá pelo TikTok. Aí semana passada nós fizemos a pergunta, né? Onde é que está Jesus? Então, eu vasculhei a internet para tentar descobrir onde é que está Jesus, né? Se alguém tem a resposta, mas a resposta que os espíritos nos dão, ele não está numa parte geográfica. Não é assim, a linha do Equador, tantos graus, a latitude, a longitude, em determinado país, em determinado continente ou determinado planeta. Não tem uma localização física para encontrar Jesus. Sabe como é que nós vamos encontrar Jesus? Através do nosso padrão vibratório. Jesus é luz, Jesus é energia boa, pura, verdadeira, de amor. Então, se eu tiver uma vibração baixa de ódio, de melindre, de raiva, falta de perdão, de mágoa, de tristeza, eu não consigo me sintonizar com Jesus. Ora, Patrícia, mas se eu estiver triste e eu fizer uma oração, Jesus não vem me socorrer? Gente, até vem, porque ele sabe de tudo que se passa com a gente. Mas não é da forma que você imagina. Ele vai vir, vai dar um amparo, vai trazer uma pessoa para conversar com você, ele vai articular formas de te socorrer? Vai. Mas você não está com Jesus, a vibração dele está aqui, você está triste, está depressivo, a sua vibração está aqui. Então, esse encontro, Jesus pode vir até você quantas vezes você quiser, mas você tem que ir até ele, você tem que subir na sua vibração. Eu só escuto uma música em determinada rádio se eu sintonizar aquela rádio no meu aparelho. Eu tenho lá um aparelho de música, né? Um aparelho de som. E se eu quero ouvir música brega, eu vou entrar numa sintonia de músicas bregas. Tem uma rádio que é própria só para isso. Se eu quiser ouvir louvores, tem uma rádio que é própria para ouvir louvores. Eu tenho que sintonizar e chegar naquela rádio. Então, para eu chegar até Jesus, eu tenho que sintonizar nessa vibração dele. Mas, Patrícia, então é muito difícil, porque se eu estiver triste, se eu perdi uma pessoa que eu amo, eu estou aqui chorando de saudade da pessoa, como é que eu vou atingir Jesus? Porque eu preciso compreender essa perda. Eu preciso acreditar que essa perda é só material. Essa pessoa que desencarnou, na verdade, está viva. Então, se eu mudar aquela situação ruim, transformando ela em algo de conhecimento, tendo equilíbrio diante daquela situação, buscando forças, porque a gente encontra, mas buscando força através da prece, eu vou elevando meu pensamento e eu vou ser mais socorrida, eu vou ser mais amparada, eu vou ter mais tranquilidade diante daquela situação ruim. Porque tem o apoio. De qualquer forma, nós vamos receber, estando bem ou não, né? Nós vamos receber apoio. Mas o apoio é sempre maior e é sempre mais prazeroso sentir a presença de Jesus se nós estamos fazendo esse caminho até Ele.
Muitos de nós recebemos apoio no momento ruim e nós não sentimos esse apoio. Nós não aproveitamos aquele apoio para elevar. E aí depois ainda sai de vítima, né? Ai, Jesus não olha por mim, Deus não tá me vendo, eu só sofro. Aqueles hard da vida, né? Ó dia, ó céus, ó azar. Porque você não elevou o teu padrão. Porque você não buscou de verdade Jesus. Ele veio, mas bateu na porta, e como a gente tem a maçaneta pro lado de dentro, só a gente abre a porta do coração. Jesus não vai arrombar a porta do teu coração. Só que você precisa abrir essa porta para ele entrar. E nos momentos mais gritantes, ele vem, mas nós precisamos abrir as portas do coração. E qual é uma das formas de abrir essa porta? Através da prece, a prece verdadeira. Não precisa ser aquela prece decorada, né, de 1001 palavras, não. Às vezes, gente, eu fico aqui numa situação de sinuca de bico, como eles falam, e eu não consigo nem rezar. Eu não consigo fazer aquela oração bonita, sabe? Nem o Pai Nosso sai. Quando eu tô assim, numa situação mais gritante, eu só falo, Senhor, seja feita a sua vontade, me ajuda a compreender essa situação e me ajuda a passar. Porque eu sozinha eu sei que eu não vou passar. Me ajuda. Então, quando eu tô numa situação bem complicada, eu falo o mínimo possível. Jesus, Deus, os amigos espirituais, meu anjo de guarda, eles sabem a minha limitação. E eles sempre vêm. Só que quando eu falo, me ajuda, eu tô aberta para essa ajuda. Né? Eu quero compreender, a compreensão vem. Eu quero saber passar, eu vou saber passar. Porque eu estou aberta. Por mais que eu esteja falando uma ou duas palavras numa prece, às vezes em choro, eles sabem que o meu padrão está aberto para receber. Agora, quando eu falo, ó dia, ó céus, ó azar, poxa, por que isso está acontecendo? Eu não entendo. Tinha tudo para ser de um jeito, mas é de outro. Eu não estou facilitando nada para a abertura dessa porta. Eu não estou facilitando em nada para Jesus entrar na minha vida. Né? Muitas pessoas estão agora chegando aí, época de Natal, e estão começando a abrir as portas da sua casa para festa, comemoração. É pernil, é não sei o que na mesa, tá tudo cheio de comida. E é aquela loucura de mercado, de loja, que tem que comprar presente para todo mundo, e agora não tem dinheiro, então compra lembrancinha para todo mundo. E esse alvoroço todo, porque vai chegar o Natal, vai chegar o Ano Novo, mas o coração fechado para de fato deixar Jesus entrar na sua casa. É ele que está comemorando aniversário, pelo menos simbolicamente, ele nasceu no dia 24 e 25 de dezembro. Simbolicamente, porque é o dia certo, a hora certa, ninguém nunca vai saber. Né? Nós não estávamos lá e se a gente estava lá, a gente não lembra. Então a gente vai pelo significado geral que tem. Né? Dia 24, 25 de dezembro, Jesus nasceu. Beleza, então quem é o aniversariante? É ele. Alguém lembra de abrir a porta da casa e falar assim, gente, eu vou chamar meus vizinhos para fazer uma prece todo mundo junto. Né? Nós vamos fazer um encontro aqui, tomar um cafezinho, ou mesmo a ceia de Natal, e vamos fazer uma prece em volta da mesa para Jesus. Vamos abrir a porta da nossa casa e a porta do nosso coração para Cristo. Não, está todo mundo preocupado com os afazeres materiais, os presentes, os comes e bebes, os mercados, como eu falei, os comércios, as roupas, as viagens, mas ninguém está preocupado com o principal. O principal é abrir a porta do teu coração para Jesus. Aí depois reclama que a vida tá difícil, que as coisas estão pelo olho da cara e que as condições de ter as coisas hoje tá mais difícil do que nunca, que o mundo tá de cabeça para baixo. Aí a gente começa a fazer lamentações, pronto, a gente vai se distanciando ainda mais de Jesus. E como é que ele se sente com tudo isso? Você já parou para pensar? Né? Imaginem, cada um de nós temos a data do nosso aniversário, aí você troca a data do seu aniversário em razão de um monte de gente correndo para lá e para cá e fingindo que você não existe, que não é o seu dia. Como é que você se sente com isso? Porque eu me coloco no lugar de Jesus e eu acredito que ele fica olhando aquela correria toda de todo mundo e ele fala assim, ei, peraí, eu tô aqui, vocês não estão me vendo? É meu aniversário, vocês não estão lembrando de mim. Né? Não tem aquele filme Esqueceram de Mim? A gente faz isso com Jesus todo ano. Então, Francisco, mais uma vez, né, eu amo Francisco, mais uma vez ele vem mostrar pra gente que o principal de qualquer tarefa que você se coloca a fazer, o principal é você orar, se ligar com Cristo, porque se for da vontade dele, se for da vontade de Deus, vai ser sucesso, independente das condições que tiver em volta. Francisco está no meio da cova de leões aqui. Né? Pessoas que podem ou não ir com ele até o final da tarefa, pessoas que estão permitindo a tarefa até o segundo tempo, e ele sabe que pode vir pedrada lá na frente,
que ele pode ser mal interpretado em algum momento e o pescoço dele rolar, mas ainda assim ele fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E aí Jesus fala, ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não tem outro caminho, gente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como chegar até Deus se não for assim. Então, qual é o maior mandamento de Jesus? Qual é o maior ensinamento dele? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não tem como errar. Essa é a receitinha para que a gente possa evoluir moralmente. E acho que a compreensão quanto a isso, eu tenho visto, pelo menos com outro olhar, eu tenho visto bastante pessoas compreendendo, atuando, trabalhando nessa máxima. E realmente, em alguns lugares, isso está fazendo um efeito tremendo. Pessoas estão evitando muitas brigas, muitos desentendimentos, muitos desequilíbrios, mediante aos ensinamentos do Cristo. Então, não tem outro caminho, né? Vamos aproveitar aí que é um momento que todo mundo fala de Jesus, né? Natal, aquela coisa toda, e vamos virar a chavinha pro aniversariante. Vamos fazer mais prece para ele, vamos pedir para ele, vamos agradecer a ele, vamos louvar ele. Jesus está pedindo isso, só isso, o tempo todo para nós.